Olá, tudo bem? Bom, mais um vídeo, mais um tutorial de aprendizado aí do Bestlock. No tutorial de hoje a gente vai estar falando um assunto mais voltado à área financeira, mostrando, na verdade, dando uma introdução, como a gente está colocando aqui na apresentação, porque esse assunto também é extenso e como o padrão dos tutoriais é informações rápidas, objetivas, a gente vai estar falando do DRE. Para quem não conhece especificamente, DRE é a abreviatura de demonstrativo de resultado de exercício. Ele tem alguns padrões, tem alguns modelos já institucionalizados. Lembrando que o Bestlock ele não tem um modelo contábil, né? Ele não tem estrutura contábil de análise de dados, ele tem um cunho na parte financeira no modelo de caixa, né? Regime de caixa, mas a gente consegue extrair um DRE sim, um DRE que vai dar uma análise bem detalhada das informações do próprio, como o próprio nome diz, do resultado do exercício, o exercício considerado o mês. E eu vou estar apresentando isso como que funciona. Como eu falei, é uma introdução, como a gente esse assunto também é detalhado, ou seja, ele aborda aspectos um pouco mais complexos da própria gestão financeira, mas como isso também parte de dúvidas que a gente vai recebendo via nosso suporte, a gente tem o comprometimento aí de tirar essas dúvidas e aí entendendo que essa dúvida pode ser uma dúvida também de outros usuários, a gente acaba gerando esses modelos de apresentação. Tá? Para quem não me conhece, eu sempre me apresento, eu sou o Alessandro Palma, fundador da CP Sistemas, criador do Bestlock, que é o sistema especializado para gestão de locadoras de material para eventos. É um sistema que está há 10 anos no mercado. Hoje a gente já tem uma versão de inovação, uma versão que está sendo integrada ao sistema atual, que é a versão web, ou seja, a gente está migrando toda a nossa solução, que hoje já está disponível na cloud, na nuvem, mas migrando para uma solução 100% web. Se você não conhece, convido você a conhecer o projeto novo também, fazer parte disso aí, desse projeto que vem trazendo cada vez mais inovações para o segmento de locação, segmento de eventos aí, que a gente se propõe a atender. Muito bem, vamos à prática aqui. Eu vou abrir o nosso ambiente de teste. Né? Esse ambiente sempre a gente comenta que é um ambiente que está rodando na nossa cloud. A opção desse relatório, né, ele é disponibilizado a partir dessa opção de menu, relatório DRE. Tá? Para que a gente entenda esse relatório, ou seja, como é um vídeo introdutório, eu quero mostrar antes, né, se você provavelmente já é um usuário, você já conhece, mas lembrando que esse vídeo também atende usuários de todos os níveis. Dentro de tabelas financeiro, a gente tem o plano de contas. Tá? Todo o processo do DRE, ou seja, toda a estrutura financeira, ela vai se basear, ela vai ser norteada por este plano de contas, ou seja, o plano de contas que você vai receber a partir da implantação e que você vai manter. Você pode criar novas contas, definir como você quer enxergar a razão pelo qual os valores da sua empresa são creditados ou debitados, ou seja, o motivo pelo qual o valor entra na empresa, o motivo pelo qual os valores saem da empresa. E com base nesses motivos é que o DRE é construído, ou seja, aqui a gente tem como exemplo, eu entendo que os ingressos que são obtidos nessa empresa modelo, elas são ingressos obtidos através das locações, eu tenho ingressos cobrados por juros e multas, ingressos por outros encargos, enfim, eu vou elencando aqui o tipo de ingresso que eu quero analisar. E da mesma forma, os desembolsos. Então a gente cria a estrutura de árvore, como é chamada, e aqui dentro do nível desembolso a gente pode dizer, olha, a gente tem desembolsos da ordem de impostos, da ordem pessoal, e aí dentro de imposto, por exemplo, dentro de pessoal, a gente detalha que tipo, pelo motivo, né, a razão pelo qual a gente está realizando aquela despesa. Com base nesse conceito, o DRE é elaborado. Tá? Outra coisa que nós somos questionados, enfim, independente do usuário, do momento do usuário que está implantando, ou ele já é um usuário experiente, é muito comum a dúvidas acerca de que informação o DRE. Eu vou mostrar aqui, vou extrair um relatório, um DRE nessa minha base do mês 9, por exemplo. Eu não vou pedir os lançamentos e vou trazer aqui de forma resumida. Tá? Então aqui eu tenho uma base simples, uma base pequena, que está mostrando os resultados do exercício do mês 9 de 2020, tá? Considerando a análise do plano de contas, ou seja, com base naquele modelo de plano de contas, eu tenho lançado no sistema estas informações. E aí vem a principal dúvida, ou seja, um ponto importante a ser esclarecido. Essas informações aqui,
elas são obtidas com base no lançamento financeiro, ou seja, as informações que você lança no caixa, ou seja, o que você confirma, ou seja, os lançamentos efetivados de entrada e saída. Eu vou fazer uma pesquisa, só para ilustrar. Então, estas informações aqui, ó, de movimento de entrada e saída de valores, ou seja, o que foi efetivado, não é a previsão, certo? Então, lembrando que a gente tem aqui no financeiro contas a receber e contas a pagar, e os lançamentos confirmados, ou seja, aquilo que foi realizado. Vou pegar aqui um exemplo. Ó, então, por exemplo, esse aqui é um lançamento de contas a receber, onde eu tinha uma previsão de um determinado valor para uma determinada data e eu tive a realização dessa previsão, ou seja, neste caso aqui, o recebimento deste valor. Este valor recebido aqui, nesta data, de acordo com o que foi lançado, se a gente clicar o botão direito aqui, caixa, ou seja, o que foi confirmado no caixa, estas informações que foram confirmadas a partir do lançamento do caixa, ou seja, o que foi confirmado, é o que é levado para o DRE, certo? Então, é muito importante não confundir a origem da informação. Se o propósito do relatório é um demonstrativo de resultado de exercício, ele não está considerando previsões. Previsões não foram realizadas, então, portanto, ela não é atribuída a um resultado. Da mesma forma, que é um erro comum, às vezes as pessoas confundem, olham um relatório de vendas, então aqui eu tenho uma venda, como é chamado, comumente chamado, mas um fechamento de um contrato num determinado momento. Ou seja, se eu fechei um contrato de locação no mês 8, mas eu não recebi aquele valor no mês 8, eu não vou ter aquela informação no DRE do mês 8. Ou seja, eu só vou ter a informação, lembrando, ou seja, vamos lá, no módulo comercial, eu tenho um determinado pedido, por exemplo, esse aqui já está em separação. Significa se ele está em separação, possivelmente eu deva ter alguma coisa recebida, tá? Então, esse pedido aqui, olha só, esse é um bom exemplo. Eu tenho o valor da venda, ou seja, o que o negócio fechado gerou um pedido de R$ 8.100. Desses R$ 8.100, eu tenho, o valor total do pedido, 10.456. Desse valor total, eu já apurei, eu já recebi 8.110. Portanto, eu tenho um saldo de 2.346. Este valor, 8.110, ele, por ter sido lançado o pagamento, ele certamente está no meu caixa. Ou seja, eu dei a entrada, ou seja, eu fiz a quitação da parcela de 5.000 e a quitação da parcela de 3.110. Então, se eu quitei isso no mês 8, ele vai constar este valor de 5.000 no mês 8 e este valor de 3.110 no DRE, ou seja, no resultado apurado no mês 9. Vamos lá, vamos para a prática disso aqui. Relatório, se eu for olhar o DRE, então eu tenho o relatório do mês 8. Eu vou pedir agora a exibição dos dados de forma analítica. Então, olha só, eu vou dar um zoom aqui para facilitar a observação, a leitura. Então aqui eu tenho o valor de 5.000 referente àquele pedido no mês 8. Tá? Ou seja, parte do valor vendido em algum determinado momento qualquer entrou no resultado financeiro do mês de agosto. Se eu for tirar o relatório do DRE do mês 9, eu vou ter aqui a outra parcela dele, o 3.110 aqui. Então, esse tutorial, na verdade, ele tem como objetivo esclarecer o conceito do DRE, ou seja, não confundir, tirar a dúvida primária, que acontece, é comum, pode acontecer, ou seja, de você não confundir a informação que está no módulo comercial, ou seja, que é dada através de um momento da venda, então aqui você tem dado do orçamento, dado do pedido, e não confundir com aquilo que é resultado da operação em termos de realização, ou seja, esse valor de 5 e 3.000, eles vão ser apropriados no DRE dos respectivos meses de pagamento, certo? Então esse é um conceito, o relatório do DRE está disponível aqui. Para ilustrar, de uma forma até para fechar o tutorial, eu peguei um lançamento aqui, uma base com um pouco mais de lançamento, obviamente a gente omitiu algumas informações aqui para manter toda
o dado que é importante, ou seja, é apenas ilustrativo. Então aqui eu tenho um pouco mais de informação, fica mais fácil de vocês terminarem esse tutorial e pararem aqui até para observar. E aí a gente tem um dado comparativo. Então aqui, por exemplo, neste período qualquer aqui, dessa base de teste, a gente tem uma receita, ou seja, 100% da minha receita, fazendo a leitura, melhor dizendo, do DRE, representa 136 mil. Esses 136 mil aqui, eles estão dispostos de acordo com estes tipos de lançamento, tá? E aí eu tenho despesa, por exemplo, 214. Então aqui eu tenho um resultado operacional, um demonstrativo que está negativo, ou seja, eu tive mais despesas do que receitas. Então, possivelmente, eu deveria ter um saldo de caixa para ter suprido isso aqui. Ou eu fiquei negativo lá na conta do banco. Mas isso é um outro conceito, é um outro assunto para a gente falar num outro momento. O que a gente está mostrando aqui é o resultado do exercício de um determinado mês. Então, neste mês qualquer, a título de exemplo, apenas uma ilustração, nós tivemos efetivados 136 mil de entrada e 214 mil de saída. Essas entradas foram divididas desta forma e essas despesas foram divididas desta forma. Tá? Ou seja, então a gente sabe que 6,48% das minhas despesas estão alocadas para impostos, 27,39% estão alocadas para despesas com pessoal. E assim eu vou vendo cada uma das despesas. Então, lembrando, se eu precisar saber, se eu quiser auditar, como é chamado, quiser saber o detalhe do que é um determinado total que está aparecendo aqui, eu realmente preciso, clicar aqui, preciso entrar no DRE e tirar o relatório com os lançamentos. Se eu omitir os lançamentos, no que a gente tem? Só o total. Se eu pedir para ver os lançamentos, eu tenho o detalhamento do lançamento, certo? Deixo aqui o canal aberto para que vocês possam fazer perguntas, enviar sugestões. Como eu falei, esse é um vídeo de introdução, mas na verdade todo o processo que a gente vai explicar nos outros tutoriais relacionados ao financeiro, eles também têm a ver com a parte de gestão e a parte operacional, e vão levar a este resultado, ou seja, vocês vão conseguir, através do lançamento feito da forma adequada, nas contas certas, atribuindo um plano de contas adequado, vocês chegam nesse resultado. Tá? Então, num processo de implantação, a título de comentário, é importante que você, ao estar implementando agora o seu módulo financeiro, implementando o sistema e fazendo a implementação do módulo financeiro, você compreenda a importância da elaboração do plano de contas, caso você não tenha adotado esse modelo de controle ainda financeiro, para que, a partir da elaboração de um bom plano de contas, você consiga chegar nesta análise com profundidade e conhecendo os números da empresa, que é fundamental. Mais uma vez, muito obrigado. Deixo aqui novamente o pedido para que vocês comentem, enviem as suas demandas para o suporte e sempre que a gente puder auxiliar, a gente vai estar levando novos tutoriais, novos vídeos aí, conhecimento de todos. Muito obrigado e até a próxima.